A história da farmácia e a profissão de farmacêutico. Apesar de estarmos ligados ao profissional farmacêutico, sabendo disso ou não, nossa noção do que ele faz, de como surgiu a farmácia na nossa história, das áreas em que ele pode atuar, são conhecimentos pouco presentes em nossa memória. Hoje, trarei para vocês o básico desse tema, nos preparando para receber nesta terça-feira, dia 2 de agosto, às 19h30, a farmacêutica Elaine Gonçalves da Silva, proprietária da Bioera Farmácia de Manipulação em Paraguaçu, no sul de Minas Gerais. E hoje é segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022. Sejam bem-vindos ao canal Sofia Golfeto. Meu pedido é para que você fique comigo até o final desse vídeo e eu vou deixar aqui ao longo do vídeo alguns links no card, né? E se possível eu peço para você curtir, comentar e compartilhar. Bom, pessoal, eu vou primeiro aqui dar uma definição bem básica para vocês do que é o farmacêutico. Então, os farmacêuticos são profissionais da área da saúde responsáveis por todo o processo produtivo do medicamento, desde a produção, análise, manipulação e dispensação de remédios até chegar ao consumidor final. Além disso, orientam as pessoas sobre o uso seguro e racional de medicamentos. O profissional farmacêutico, pessoal, pode desenvolver vários papéis, trabalhar em várias coisas diferentes, assim como todos os profissionais, né? Muitas vezes nós conhecemos o profissional e achamos que ele só pode fazer uma determinada coisa, quando na verdade ele pode trabalhar com muita coisa. No caso dos farmacêuticos, ele pode trabalhar com a farmácia clínica, com homeopatia, com as farmácias de manipulação, veterinária, cosmética, perícia criminal, vocês sabiam disso? Eu não sabia. Saúde pública, pesquisas e a indústria em si, da indústria farmacêutica, tá? E a história do farmacêutico, desse profissional, começou há muito tempo atrás, mas aqui eu vou contar para vocês do século X para frente, porque antes a gente fazia uso, né, de plantas, de coisas naturais, não é? Nós tínhamos aí a alquimia, né? As pessoas manipulavam as ervas e tudo mais, mas era uma coisa bastante distante do que se conhece a farmácia hoje. Então é mais ou menos do século X para cá que essa história começou a ser criada para chegarmos onde estamos, né? Então no século X nós tínhamos boticas ou apotecas, que é o outro nome também para o que hoje se conhece como farmácia, né? E isso começou assim, tem-se, né, na história aí que começou lá na Espanha e na França. E o boticário, né, que seria o farmacêutico, ele tinha que conhecer a doença e o remédio, os princípios ativos que iam atuar naquela doença que a pessoa estava manifestando. Então, ele era ao mesmo tempo o médico, né, que fazia o diagnóstico, e ele também manipulava as coisas que ele tinha à disposição naquela época para poder entrar com o tratamento para aquela determinada pessoa. Quando o Luís XIV teve lá durante o reinado dele um surto de lepra, ele ampliou as farmácias hospitalares lá na França. Isso aconteceu no século XV. Então, por conta da lepra e por conta da visão lá que o Luís XIV tinha, começou a ser difundido, né? E as coisas começaram a entrar num rumo mais profissional, se é que nós podemos falar assim. E aí, por volta de 1777, o Luís XV, tá, muda de boticário para farmacêutico, o nome das pessoas, né? E no século XVI, que é aí também do Luís XV, os estudos e os princípios ativos sobre a farmácia passaram a ganhar bastante impulso. Já no século XVIII, ocorre a separação entre o boticário ou o farmacêutico, né, e o médico, porque eles partiram do princípio que quem está dando o diagnóstico não pode ao mesmo tempo fazer a manipulação daquelas fórmulas
para aquele determinado diagnóstico. Então, aí ficou bem separado. Você tinha o profissional médico dentro daquele contexto do século XVIII, né? E você tinha o profissional farmacêutico da mesma forma dentro do contexto. Já no século XIX, que é aí no período de 1801 até 1900, né? A ciência teve uma evolução muito grande, muitas descobertas foram feitas na parte de fisiologia, na parte de toxicologia, e isso impulsionou também a farmacologia. Isso foi o início de uma mudança mais drástica na profissão do farmacêutico e em tudo que se descobriu. Como em tudo, né? Do século XIX para cá, nós conseguimos descobrir e inventar muitas coisas. Então, todas as profissões, todas as áreas, né, passaram por uma mudança muito grande e a farmácia está incluída nisso tudo aí. Aqui no Brasil, no período colonial, nós já tínhamos boticários, tá? Eles manipulavam os insumos na frente dos pacientes de acordo com a prescrição médica. E quem foi o primeiro boticário aqui no Brasil foi o Diogo de Castro, trazido pelo governador-geral Tomé de Souza. E claro, né, pessoal, as guerras, como sempre, impulsionaram e talvez ainda estejam impulsionando, né, porque são nos momentos de crise que nós mais criamos, né, sempre impulsionar, então, descobertas, novos estudos e, claro, a indústria farmacêutica também ganhou relevância nessa fase, até porque do início do século passado, né, do século XX para cá, as grandes universidades, como nós as conhecemos hoje, os grandes formadores aí, né, de profissionais da área médica e de várias áreas, já estavam começando a ser implantadas no mundo todo, né, começando, claro, sempre lá pela Europa, que na época era a região mais desenvolvida do mundo, e depois os Estados Unidos, né? Então, toda essa implementação de grandes universidades pelo mundo a partir do investimento dos grandes milionários do mundo também, né? De uma certa forma, resguardando seus interesses econômicos e políticos, né? Entrou tudo aí, a farmácia entrou nisso também, e a gente passou a ter um aumento do consumo de fármacos, de remédios, até porque também a população aumentou, sabe? Acontece tudo junto, pessoal, nada acontece por acaso, né? Então você vai evoluindo a ciência, vai evoluindo as descobertas, vai evoluindo o lado econômico da coisa, industrializando tudo, e a farmácia não sairia desse contexto de maneira nenhuma. E em 1950, a partir de 1950, as pessoas passaram a ter o acesso às farmácias, dentro de um contexto mais atual, né? Com a promessa de que os remédios curam. Só que nós sabemos aqui, né, principalmente para quem acompanha esse canal, que não é bem por aí que a coisa funciona, né? Nós somos iludidos com essa coisa de que o remédio cura, quando na verdade remédio remedeia, né? A cura, ela vem de dentro de nós, a cura vem de todo um processo que envolve o nosso emocional, o nosso mental, a nossa parte energética, espiritualidade, espírito, o próprio corpo em si, e as escolhas que nós fazemos na nossa vida a partir do momento que a gente sabe que está com algum tipo de doença. Então, nós somos os grandes determinadores do rumo que o nosso processo de cura pode acontecer, né? Por outro lado, nós temos nos farmacêuticos, assim como todos os profissionais, e como nutricionista eu falo isso porque somos todos da área da saúde, né? Farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, né? E entre tantos outros aí, o que acontece? Nós temos um conhecimento bastante grande, cada um na sua área, e nós podemos, principalmente de uns anos para cá, escolher como que nós vamos aplicar os nossos conhecimentos, entendendo que o mundo está mudando.
Então, da mesma forma que você tem profissionais em todas as áreas, certo? Que trabalham de uma forma não muito legal, conduzidos, né, por aquela coisinha de ir lá, cumprir com a sua obrigação e não importa se a pessoa sabe que está fazendo uma coisa que não é muito legal, tá? Mas ela vai lá, bate seu cartão, cumpre sua obrigação, depois sai de lá, vai embora para casa viver a vida, né? Nós temos profissionais que se empenham sempre em fazer um trabalho diferenciado, em compreender as coisas, em ampliar os seus conhecimentos e poder e que escolhem, né, trabalhar de uma forma em parceria com os seus clientes, com os seus pacientes, como diz o Leves Dias lá, né, da Uno Equilíbrio, com os seus interagentes, né, que são das terapias holísticas. E a mesma coisa acontece com o profissional da farmácia. E a Elaine, que nós vamos entrevistar amanhã, tem essa visão, né? Então, o que ela procura fazer dentro da farmácia dela? Primeiro que ela é a responsável técnica, ela é a empreendedora, a proprietária da farmácia, então ela trabalha com responsabilidade, com discernimento, e ela faz atendimentos. Isso é uma coisa linda. Eu não sabia que o farmacêutico podia fazer atendimentos como um médico. Claro, ele tem lá as especificações dentro da lei do que ele pode fazer, do tipo de medicação, né, que ele pode oferecer para o paciente. Mas ela estava me contando que muitas vezes um paciente sai de uma consulta médica, sendo particular ou não, pelo SUS, não importa, e como a pessoa tem vergonha ou tem receio de se colocar diante do médico, ela vai lá na farmácia, e isso deve acontecer com vários farmacêuticos, para perguntar para o farmacêutico o que significa aquele remédio, o que será que ela tem, não é? Chegam a levar exames, porque com o farmacêutico, por ser uma coisa que você tem o fácil acesso ali, você acaba tendo uma interação mais íntima, né? Nossa, ela me falou cada coisa que eu achei assim sensacional, que eu realmente não sabia que poderia acontecer entre o cliente de uma farmácia, seja ela só de alopatia ou de manipulação, não importa, mas o farmacêutico tem sim esse papel, tá? E ela vai explicar isso pra gente amanhã na live, tá? E agora eu vou passar aqui uma curiosidade para vocês. Em primeiro lugar, que o dia 25 de setembro é o Dia Internacional do Farmacêutico e o dia 20 de janeiro é o Dia Nacional do Farmacêutico. E como muitos aqui já devem saber, aquele refrigerante que é o CC, né, que é escuro assim, e que tem gente que é viciado, que não consegue ficar sem tomar de jeito nenhum, foi inventada ou descoberta acidentalmente por um farmacêutico chamado Dr. John Stitt Pemberton. Ele produziu o primeiro xarope desse refrigerante em maio de 1886 na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Ele vendeu o xarope diluído em água gaseificada na Jacob Pharmacy e a bebida virou um sucesso, tá? Porque ele tinha sido atingido por um sabre, né, numa guerra lá que ele participou, e ele sentia muitas dores. E ele, como ele era farmacêutico, ele estava desenvolvendo lá alternativas, porque ele ficou viciado em morfina, se eu não me engano, né? E aí ele começou, e ele já não aguentava mais aquilo, então ele começou a desenvolver, tentar criar fórmulas baseadas em produtos naturais, uma série de coisas lá, para que ele conseguisse fazer essa transição, e nisso ele acabou criando esse xarope aí, e aí por um acidente ele misturou água gaseificada para aumentar o volume, não sei das quantas, e acabou criando a Coca-Cola. E tem toda uma história aí também, porque ele vendeu os direitos e o filho dele meio que queria a grana naquela época, mas ele tinha a ideia de que isso ia virar uma coisa que o mundo inteiro ia tomar. Enfim, eu convido vocês aí para conhecer a história do farmacêutico, tá? Não, e que está ligada à história do refrigerante. É uma coisa bastante interessante. E se você está passando por aqui e não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e estar sempre comigo aqui. Na descrição eu tenho vários links e ferramentas para o nosso desenvolvimento pessoal. Destaco a plataforma Unidarma, tem também meu e-mail de contato, e a nossa mensagem de hoje é: entre a cura e o veneno só há uma diferença: a dose. Eu sou Sofia Golfeto,
Convido você a assistir mais vídeos aqui neste canal. Tem uma playlist desse lado, tem um vídeo desse lado aqui. Desejo a todos uma excelente semana. Aguardo vocês amanhã na nossa live das 19h30. Muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e um beijo para você. Tchau!